Irmãos, eu quero estender meu cordial bom dia a todos vocês. E a vocês que um dia me assistirão e me ouvirão também na mídia. Quero também fazer um apelo para vocês. Para vocês aqui, irmãos. Eu sei que os meus vídeos é bem rudimentar. Procuro... Quem sabe muitas pessoas precisariam ouvir essas mensagens. E é uma maneira, se você compartilhar, quem sabe as pessoas vão assistir, vão ouvir a mensagem. E, sabe, eu fico triste, eu sei que isso acontece, é verdade. Mas eu vejo também videozinho na internet. Não, irmão, não quero crescer na internet. Eu não me promover, não. Eu queria que as pessoas assistissem as mensagens. Mas eu vejo vídeos, vocês vê também. Tem vídeo besta, que você fica vendo lá e você diz, isso daqui, milhões de visualizações. E a verdade pregada, 10, 15, nenhuma. Já vi vídeo de irmãos adventistas, eu vejo o vídeo, vou assistir, alguns dias, nenhuma visualização. É triste ou não é? A mensagem de hoje, então eu vou fazer mais um apelo novamente. Compartilhe o vídeo. Mesmo que você não goste, mesmo que você ache que não serve para nada, compartilhe com alguém. Vai que esse alguém vai ver alguma coisa que sirva para ele, né? O título da mensagem, irmão, é como nos dias de Noé. E vocês vão entender só no final da mensagem, porque o título é como nos dias de Noé. Amós, no capítulo 3, o verso 7, irmão, já diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nada que Deus vá fazer nesse mundo, ele não faz sem antes, o que mesmo? Revelar aos seus profetas. Sabe, irmãos, no Antigo Testamento tem mais de 300 profecias ou referências bíblicas no Antigo Testamento apontando para Jesus como o Messias. Mais de 300 profecias. E esse negócio de profecias e matemáticos e teólogos já fizeram cálculos, e teve em 1958, um matemático chamado Peter Stone, ele fez um cálculo matemático. Olha, vamos lá, vou repetir. Mais de 300 profecias referentes a Jesus. E esse matemático disse, eu vou provar que é praticamente impossível isso se cumprir com uma pessoa só. E ele usou 8 das 300 profecias para provar que era impossível, era improvável isso tudo acontecer com uma pessoa só. Ele usou 8, e eu vou citar aqui as 8 rapidinho. Primeiro, o Messias nasceria em Belém, Miqueias 5, verso 2. Segundo, um mensageiro prepararia o caminho para o Messias, Malaquias 3, verso 1. 3, o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. 4, o Messias seria traído por um amigo e vendido por 30 moedas de prata, Zacarias 11, verso 12. 5, o dinheiro seria usado para comprar o campo de oleiros, Zacarias 11, verso 13, Mateus 27. 6, o Messias ficaria em silêncio diante de seus acusadores, Isaías 53, verso 7. 7, suas mãos e pés seriam perfuradas, Salmos 22, o verso 16. 8, ele seria crucificado com criminosos, Isaías 53, verso 12. 8 apenas. Sabe qual foi a probabilidade? 1 vezes 10 a 17ª potência. Sabe o que isso significa? Uma chance em 100 quatrilhões. 100 quatrilhões. Para ilustrar melhor, ele fez o seguinte. Como se tivesse moedinha de prata. Moedinhas. Vamos falar de R$1. Pensa o estado do Texas. 690 e poucos mil quilômetros quadrados. Irmão, eu vou trazer para nós aqui, maranhense. Pensa em 2 Maranhão. Se liga, irmão. Pensa em 2 Maranhão. Maranhão é grande, não é? Até aqueles que não conhecem muito o Maranhão, mas pensa bem, é bem Imperatriz, quase 300 quilômetros.
São Luís mais 400, dá uns 700 quilômetros aqui. Pensa em 2 Maranhão, distribuído moeda numa altura de 60 centímetros. Um pouco mais de 2 Maranhão. Moedinha de R$1, vamos dizer assim, espalhada nesse território todo, e um cego, meu irmão Saraiva, um cego vai lá e pegar uma moeda, e pegar a moeda que você marcou. Era improvável ou não era? Isso é coisa sobrenatural. Mas eu vou repetir novamente aqui. Quantas profecias apontando para Jesus? Mais de 300. Ele usou apenas 8. E seria ainda uma chance em 100 quatrilhões. Oh, irmão! Com tanta, vamos dizer assim, com coisa tão sobrenatural, com tantas profecias apontando para uma pessoa, e todas elas se cumpriram com Jesus. Aquele homem, coitadinho. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tinha como errar? Tinha como não reconhecer a Jesus? É para pensar ou não é? Não tinha como errar, se enganar quanto à obra e o Messias. E vocês perceberam que ele usou as coisas aqui mais fáceis, todas relacionadas, só o nascimento dele foi diferente, o restante foi relacionado à sua morte. E se falasse que Jesus nasceria de uma virgem? Aí pronto aqui. Qual a probabilidade de um ser humano nascer de uma virgem? É possível? Não é? Mas é quase zero, mas é possível. Irmãos, a pergunta é a seguinte. E aí? As pessoas erraram em relação às profecias de Jesus? Algumas pessoas reconheceram Jesus bebezinho. Simeão foi um deles, né? O sacerdote. Pegou o bebezinho no colo. E quando ele pegou o bebezinho no colo, ele sabia que aquele bebezinho corria um boato que ele tinha nascido da virgem. Aquele bebezinho tinha nascido onde mesmo? Em Belém. Aquele menininho tinha algumas características. Ele disse, agora eu reconheço que esse aqui é o Filho de Deus, o Messias, eu posso morrer. João Batista, um rapaz primo de Jesus, que estudou bastante, ele era o precursor, uma das profecias que nós vemos aqui hoje. Ele vinha na frente de Jesus para apontar para as pessoas, ei, esse daí. E ele, quando viu Jesus, ele diz o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu lhes pergunto, irmãos, apesar de algumas pessoas terem reconhecido Jesus como o Messias, os apóstolos reconheceram Jesus como Messias, Nicodemos reconheceu ele como Messias, eu lhes pergunto, eles compreenderam a mensagem, a obra de Jesus? Eles entenderam a profecia completamente? Irmãos, eu vou repetir aqui, mais de 300 profecias apontando para aquele homem. E nenhum ser humano reconheceu Jesus, reconheceu a sua obra. Eles viram Jesus, mas entenderam, ou em outras palavras, interpretaram erradamente a profecia. Eu quero que vocês leiam comigo Lucas capítulo 24. Vamos ler vários versos da Bíblia aqui agora. Lucas capítulo 24, o verso 13 até o 27. Vamos fazer uma leitura diretão aqui. Lucas capítulo 24, o verso 13 até o 27. Aqui mostra, irmãos, o quanto aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus, que reconheceram Jesus como o Messias, mesmo assim eles estavam enganados quanto à obra do Messias. Mateus capítulo 23, o verso 17, ou o verso 13 até o verso 27. Lucas 13, Lucas 24, verso 13 ao 27. Aqui conta a história dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Lembra da história, né? Emaús era um povoado, irmãos, mais ou menos a distância de 11 quilômetros de Jerusalém. 11 quilômetros de Jerusalém dava
Mais ou menos uma viagem de 2 horas a pé, né? Eles estavam caminhando para Jerusalém, para Emaús, e Jesus apareceu ali. Vamos ler? Capítulo 24 de Lucas, do verso 13 até o 27. Eis que no mesmo dia, que dia era esse? Domingo, o dia que Jesus ressuscitou. Porque o capítulo 24 aqui começa com a ressurreição de Jesus, certo? No verso 13 em diante, diz que nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse, Jesus falou para os 2 discípulos, que palavras são essas que, caminhando, vocês trocais entre vós? Por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu, peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha o verso 21, irmão. Preste atenção, irmão, verso 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Nós interpretamos a profecia que ele seria o remidor de Israel, mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia que essas coisas aconteceram. E o verso 22, eles novamente demonstrando a incredulidade deles, é verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E verso 25, preste atenção. E ele lhes disse, nécios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus dizendo para eles, pelo amor de Deus, mais de 300 profecias apontando para o Messias e vocês não acreditam. Verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória. Agora o verso 27, irmão, a culminância, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Irmãos, as pessoas que seguiam Jesus como Messias agora estavam tristes, arrasados, porque interpretaram mal a profecia, estavam esperando Jesus como um rei terreno. Esqueceram que quantas e quantas vezes Deus diz, eu vou para Jerusalém, e lá eu serei morto, e ao 3º dia eu vou ressuscitar. Falando para eles várias e várias vezes. Irmãos, Jesus, Ellen White aqui diz no livro O Grande Conflito, Jesus, quando tinha 12 anos de idade, quando a criança tinha 12 anos de idade, era a primeira vez que ele deveria ir ao templo. Jesus, o primeiro dia que ele foi ao templo, 12 anos de idade, ele era um crânio na Bíblia. Irmãos, mas ele começou a falar ali no meio dos doutores, e os doutores, os bambambam da Bíblia daquela época, ficaram maravilhados com aquele menino. E sabe o que eles pensaram? Ellen White fala isso. Eles disseram, esse menino aqui com a gente na nossa escola, como esse menino ia ser inteligente, como nós ensinamos muitas coisas para eles. Jesus estava dando várias lições neles, só que Jesus falava com perguntas, sabe? Criança que ficava perguntando, é assim, que é assim, assim, assim? Aí eles ficavam maravilhados, e Jesus falava, e dava lições deles, e eles falaram aqui, como esse menino seria bom aqui, seria um doutor, um grande escriba. Ellen White diz, irmãos, se Jesus tivesse ensinado aqueles doutores, como se estivesse ensinando mesmo, eles não teriam aceito. Mas como Jesus fazia perguntas,
eles foram dando margem, e Jesus pegou. E sabe o que eu vou destacar só isso aqui? Os escribas disseram a respeito de Jesus, que Jesus ia vir e ia tomar o reino. Essa era a tradição deles. Que o Messias ia vir e ia tomar o reino. Essa era a crença dos discípulos. Essa era a crença de João Batista. Essa era a crença dos... Então, vou repetir aqui, irmãos. Apesar de ter diversas profecias apontando que Jesus seria morto, eles nisso não acreditavam. Eles não queriam acreditar, vamos dizer assim. Eles não queriam acreditar. Agora, irmãos, depois que todas as profecias se cumpriram com Jesus, o próprio Jesus voltou e explicou para eles. É um privilégio ou não é? Eles tinham interpretado mal as profecias e Jesus mesmo depois voltou e disse, que nós lemos o verso 27, não foi? Começando por Moisés e por todos os apóstolos, ele explicou a eles o que estava escrito a respeito dele. Que privilégio! Depois das profecias terem se cumprido, irmãos, eles tiveram o privilégio de entendê-las. Uma outra profecia, irmãos, para os adventistas muito conhecida, foi o grande desapontamento de 1844. Preste atenção, irmãos. Em 1844, as pessoas estavam esperando Jesus. Por que estavam esperando Jesus? A pergunta é, por que eles estavam esperando Jesus voltar? O Antônio está pensando bastante numa pretinha. Por que eles estavam esperando Jesus voltar? Estavam lá no dia 22 de outubro, esperando Jesus voltar. Por quê? Entenderam mal a profecia. Tinha profecia na Bíblia para aquele dia? Tinha. Eles conseguiram encontrar o começo da profecia? Sim. Encontraram o final? Sim. Ótimo, a Bíblia estava clarinha. Mas eles interpretaram mal. E aí, irmãos, novamente Deus deu um grande privilégio para eles. Depois que aconteceu o grande desapontamento, ou em outras palavras, depois que a profecia se cumpriu, eles tiveram o privilégio de reconhecer, de abrir os olhos e ver que eles estavam errados. Agora eu vou perguntar para vocês, irmãos, é o seguinte. Você acha que tem na Bíblia profecias que apontam para a segunda vinda de Jesus? Assim como tinha profecias para a primeira vinda de Jesus, será que tem? Nós não lemos aqui o verso. Deus não vai fazer nada que não antes apresente aos seus servos, os profetas. Irmãos, eu vou perguntar para vocês um negócio. Tudo é importante. A primeira vinda de Jesus é importante. A segunda vinda de Jesus é muito importante. Se Jesus nunca voltar, adiantaria ter vindo a primeira vez? Então nós poderíamos dizer que a segunda vinda é mais importante, porque é a culminância de tudo. Você acha que Deus não deixou diversas profecias da Bíblia a respeito disso? Nós já vimos aqui no último sermão que eu fiz aqui, não foi? A respeito dos sinais dos últimos dias. Sabe, irmãos, agora vem aqui a essência da mensagem de hoje. Preste atenção, irmãos, a mensagem de hoje está dizendo o seguinte: como nos dias de Noé. Qual foi o aspecto que teve nos dias de Noé, que não teve no tempo das profecias de Jesus e nem no grande desapontamento de 1844? Foi o que mesmo? A chance de entender a profecia depois que ela aconteceu. As pessoas tinham quantos anos para entender a profecia? 120 anos. 120 anos Noé pregou. Só que, quando ela se cumpriu, não tinha mais chance nenhuma. As pessoas zombaram de Deus durante 120 anos, e na última semana continuaram zombando de Deus, mas no dia em que a profecia se cumpriu, eles não tiveram mais chance. Todo mundo queria entrar na arca agora. Não é isso? Todo mundo apelava para entrar na arca. Irmãos, é nesse aspecto que a profecia da volta de Jesus, várias profecias que apontam para a volta de Jesus, é nesse aspecto que ela é igual ao tempo de Noé.
não terá segunda chance, irmãos. Não virá Jesus do céu explicar a profecia, começando por Moisés e indo até Apocalipse. Não terá mais pregador explicando a profecia. Se você entendeu bem, ótimo. Se você não entendeu, azar. Já era. Irmãos, é importante ou não é essa mensagem das profecias dos últimos dias? Ellen White diz que nós devemos ser especialistas em Daniel e Apocalipse. São os dois livros da Bíblia que apontam para os últimos dias. Nós precisamos ser bons nisso daí, irmãos. Saber interpretar bem a Bíblia. Eu vou falar agora de interpretar a Bíblia dentro da igreja adventista, estou falando dentro da nossa igreja. Aí fora, aí que Deus me livre mesmo. Mas dentro da igreja adventista, se você escuta um pastor, ele tem uma explicação para uma profecia. Escuta outro, tem uma outra explicação para a mesma profecia. Nós vimos hoje aqui na lição da Escola Sabatina a respeito da besta que surgiu da terra. Claramente a gente diz que é os Estados Unidos. Tem alguns adventistas que creem que depois da besta que surgiu do mar, que é o papado, surgiria quem? Uma besta que surgia do abismo, e era França. Mas se você vê no Apocalipse capítulo 13, que depois da besta que surge do mar, surge uma outra besta. Não falou de uma terceira besta, falou de uma segunda besta. A segunda besta e assim por diante. Eu estou apenas mostrando para vocês que são várias interpretações. Entende, irmão? E aí nós temos que pedir a Deus, Senhor, me ajude a entender. Eu sou um analfabetozinho da Bíblia. Tem alguns que não sabem nem ler direito. Senhor, não me deixe enganar. Não me deixe enganar, interpretar mal a profecia, porque agora, irmãos, nós estamos num tempo solene. Não tem chance mais de errar, irmão. Não tem chance mais de errar. Errou a interpretação, está perdido, irmão. Está cheio de pessoas. Essa semana agora estou com aquela mocinha lá. Ela disse, aí vai ter o milênio, né? E aí as pessoas terão, os salvos vão para o céu, e aí as outras pessoas que não se salvaram terão 1000 anos para a chance de se salvar. Outros dizem, não morreu muito perfeito, tem um purgatório. Irmão, errou, a interpretação está perdido. Nós lemos um texto aqui, Apocalipse capítulo 22. Qual é o verso, irmão Saraiva? 12, 22, 12. Quando Jesus vier, irmãos, olha aqui, atenção. Quando Jesus vier, ele traz consigo o seu galardão. E esse galardão, irmãos, ele já vem com ele. Não tem negócio de segunda chance. Ele não vem explicar que você entendeu errado. Como aquele executor que vai botar a sentença. Quem for salvo, está salvo. Graças a Deus por isso. E quem estiver perdido, está perdido. Não tem nada de segunda chance. Já está fechada. É como nos dias de Noé. A porta tinha sido fechada e ninguém abria. Estão entendendo, irmãos? O quanto é forte essa mensagem? Irmãos, nós estamos nós agora que estamos vivendo agora esse tempo, nós estamos num tempo solene, não há chance para errar. Mas nós precisamos escutar precisamos escutar o outro. Escuta o pastor X, o B, o E e assim por diante. Escute todos. E vá para a Bíblia e peça para Deus, Senhor, me ajude a entender. Deus não vai deixar ninguém se perder, aquele que estiver realmente interessado. Irmãos, o grande conflito, na página 594, diz assim, os acontecimentos ligados ao final do tempo de graça e obra de preparo para o período de angústia, acham-se claramente apresentados. Está na profecia, está na Bíblia, bem claramente. O livro de Apocalipse diz o que mesmo? Revelação. Mas as pessoas dizem, não, mas é um livro difícil de entender. Ô, irmão, se é revelação, eu acredito. Eu acredito que é difícil, tá? Mas eu fico pensando assim, mas se Deus diz que é revelação, pelo amor de Deus, deve ser fácil. Deve ser fácil de entender, não é possível. Acham claramente apresentados. Aí o que diz mais? Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca tivesse sido revelado.
apesar de ter sido revelado, muitas pessoas, aqui diz multidões, não têm nenhum conhecimento. Oh, irmãos, como é triste de ver pastores nas igrejas, liderando as igrejas sem nenhum conhecimento, pregando que vai vir gafanhoto do tamanho de um cavalo. Tem pastor adventista enrolado nessas coisas, irmão. Perdido na história. Satanás vigia para impedir toda a impressão que os faria sábios para a salvação. Satanás não dorme, irmãos. Diz a Bíblia que os cristãos estão dormindo, não é? Mas Satanás não dorme. Ele não dorme, ele está vigiando para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. E aí onde entra quantas coisas eu falo, irmãos, às vezes eu já fui brincar o vôleizinho com eles ali. Tem irmão para que esse dia tá juntar. Eu não gosto de perder, é ruim, a disputa é danada, irmão. Não há mais tempo, não há mais tempo. Eu falo pro João Pedro, João, meu filho, eu fui viciado em futebol, em todo tipo de jogo, de esporte, mas você não tem mais tempo para isso. Irmão, você jovem não tem mais tempo para isso. Nós estamos num tempo solene. Satanás sabe que se você interpretar mal a profecia, você perder a chance de entender, você está perdido. É isso que ele faz, ele vigia dia e noite. Para que você não compreenda, para que você passe os seus momentos, irmão, apelando hoje, aproveite os seus momentos para fazer coisas úteis. Ao invés de brincar, ao invés de, às vezes, de se dedicar ao trabalho, estude a Bíblia. E o último texto aqui, o grande conflito, na página 625, diz assim: apenas, irmãos, apenas os que forem diligentes estudantes da Bíblia e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Só os que forem diligentes estudantes da Bíblia. Você, irmãos, é um diligente estudante da Bíblia? Se não é, pois lhe garanto, você será enganado. Eu serei enganado. É estudante diligente da Bíblia? Se não for, vai ser enganado. Pelo testemunho da Bíblia, os que estudam a Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova, pela cirandagem da tentação. Revelar-se-ão, então, os verdadeiros crentes. O tempo de angústia está diante de nós, irmãos, onde seremos testados. E apenas os diligentes estudantes da Bíblia. Ah, mas eu não sei ler. Você não tem um ouvido? Bem-aventurados os que ouvem. Irmãos, e o apelo de Deus a nós nesta manhã, sabe qual é? É grande. Ai daquele que entender mal a profecia. Ai daquele que interpretar mal a profecia. Ai daquele que não crer na profecia. Quando a obra de expiação cessar, irmãos, não haverá uma explicação para dizer, viu aí? Acabou. Não tem chance, meu querido. A porta da graça, quando se fechar, não tem mais explicação. Temos que entender agora. É lógico que Deus está dando chance. Eu falei na última mensagem que eu estive aqui no mês passado, o primeiro grande sinal de Jesus já tem 244 anos que aconteceu. Ou seja, Deus está dando chances de algumas profecias irem se cumprindo e você ir montando o quebra-cabeça. E aí no final, que é o final de tudo, vai ter uma revelação antes. Mas se você não for diligente estudando a Bíblia, não vai perceber. Vai ser como no dia de Noé, irmãos. Quando a porta da graça se fechar, não terá mais chance. Agora é o momento de buscar compreender a profecia. Dedicar tempo ao exame da Bíblia. Quantos descobrirão tarde demais que estavam enganados quanto à interpretação da profecia? Mas já terá sido tarde demais. Quantos que hoje você convida para um estudo bíblico, um dia vai bater na sua porta e dizer, irmão fulano, eu queria hoje aprender a respeito da Bíblia. Você pode me dar um estudo bíblico? Não terá mais chance, meu querido. Não tem mais jeito. Irmãos, e para concluir, o apelo de Deus é o seguinte: saia da teologia ou da crença
da prosperidade, da teologia da prosperidade. Se eu for servo de Deus, Ele vai me abençoar. Eu vou ter bênçãos materiais, eu não vou ficar doente, eu vou ser curado. Eu vou doente para a igreja e volto curado. Isso é a teologia da prosperidade. Jesus diz, tereis no mundo muitas aflições. Irmão, saia da teologia do liberalismo, ou da teologia liberalista. Que é essa teologia, irmãos? É a teologia que diz assim, Deus é bonzinho, e Jesus morreu por mim, e eu estou salvo. Em outras palavras, salvo em seus pecados. Essa teologia do liberalismo diz o seguinte, não tem problema nenhum você pecar. Você não vai se perder porque pecou. E vocês sabem do que eu estou dizendo, que até teve um pastor nosso que falou isso. Irmãos, o pecado separa o homem de Deus. Tem que ficar claro na nossa mente isto. O pecado separa nós de Deus. Foi o pecado que tirou Satanás do céu, irmãos. Foi o pecado que tirou Adão e Eva do paraíso. É o pecado que tirará as pessoas do céu. Pode ser um anjo vindo do céu com uma mensagem diferente. Ela não é verdadeira. Irmãos, e tem a outra. Saia da teologia do legalismo. Eu preciso, porque eu preciso guardar, porque senão eu vou para o fogo. Essa teologia também é falsa. É o outro extremo. Existe o liberalismo e o legalismo. É o outro extremo. Essa teologia do legalismo é que você será salvo pelas suas obras. Você precisa fazer sacrifícios. Irmãos, precisamos buscar entender a profecia. Praticar as verdades já adquiridas. Sabe o que diz Ellen White? Se você pratica o que você já sabe, Deus vai lhe dar mais luz. Mas se você não pratica o que você já sabe, você não terá mais luz. Será que nós estamos deixando de praticar coisas que nós já sabemos que é pecado? Sabemos que é errado e continuamos fazendo? Pois te garanto, irmãos, você não terá mais luz. Não terá mais luz. Irmãos, afinal de contas, nenhum de nós quer ficar de fora da arca da salvação. Concorda comigo? Ninguém quer ficar de fora da arca. Aquelas pessoas antediluvianos, eles queriam ficar de fora da arca. Depois eles queriam entrar na arca, não tinha mais jeito. Mas nós que não queremos ficar de fora da arca, irmãos, nós precisamos procurar entender a profecia. Acreditar na profecia. E ter muito cuidado para não interpretar mal a profecia. E o último texto eu tinha colocado aqui como um anexo, eu vou ler, irmãos. Aconteça quando acontecer. O dia do Senhor virá de improviso sobre os ímpios. Não importa quando for. Se daqui a 10 anos ou daqui a 5 dias. Ele vai pegar quem de surpresa? Os ímpios. Tem muitas pessoas crentes que vão para as igrejas e perguntam, mas eu não sou ímpio. O que é o ímpio? O que é o ímpio, irmãos? É o que vive pecando. Iniquidade não é transgressão da lei? Quando Jesus vier, não importa quando ele vier, ele pegará de improviso quem mesmo? Os iníquos que vivem pecando, seguindo sua rotina invariável, encontrando os homens envolvidos em prazeres, negócios, comércio e avidez por lucros, estando os líderes religiosos a exaltar o progresso e a cultura do mundo, e achando-se o povo embalado numa falsa segurança. Então, como ladrão à meia-noite, rouba a casa que não é vigiada, sobrevirá a destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. Irmãos, quem for descuidado e ímpio, não vai escapar. Antes de Jesus vir aqui, a porta da arca vai se fechar. E terá um tempo, não sei de quanto tempo. Você estará salvo ou perdido vivendo neste mundo. Comprando e vendendo e casando e pecando e mentindo e assim por diante. E achando que está tudo ok. É assim como foi nos dias de Noé, irmão. Quando chegou o dilúvio, pegou todos eles de improviso. Não creram na mensagem. Irmão, se você não é desses, que nem quer entender a profecia, não diga, irmãos, isso.
Ah, mas o Apocalipse é muito difícil, eu não consigo compreender. Não diga isso. Não tente também interpretar, você dar sua interpretação. Não é? A própria Bíblia diz. Nenhuma profecia é de particular interpretação. Não tente explicar a profecia, mas tente procurar ouvir os doutores a esse respeito e comparar com a Bíblia. Irmãos, eu lhe garanto, você escuta um e escuta outro, e vai para a Bíblia, a sua mente abre. Você vai ver, esse tem mais lógica, esse não tem lógica. E pedir para Deus, Senhor, me prepare. Nenhuma profecia, irmão, eu vou falar uma coisa que não estava aqui. Nenhuma profecia foi entendida antes de se cumprir. Nenhuma. Antes dessa se cumprir, ou em outras palavras, antes da porta se fechar e tudo acabar, as pessoas irão entender. Os sábios entenderão, diz Daniel. E eu espero que você e eu sejamos esses sábios, que formos estudantes da palavra de Deus. E eu quero, para terminar, irmãos, convidar você. Se você é desses que não quer se perder e não quer ficar de fora da arca, vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar a Deus pedindo a ajuda. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvirmos mensagens de advertência, que nos leva a refletir a respeito das profecias que apontam para a vinda de Jesus. Senhor, nós queremos aqui com humildade de coração pedir a ajuda do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender a verdade a respeito das profecias. Não nos sermos enganados pelas interpretações humanas, mas deixar que o Espírito Santo nos abra a mente para que nós possamos compreender. E, ó Pai, nós pedimos também, por misericórdia, como ainda há tempo, perdoa todos os nossos pecados, as nossas faltas. Nos dá a oportunidade, Senhor, de abandonar os nossos defeitos de caráter antes que seja tarde demais. Não nos deixe nos enganar com a teologia, irmãos, Senhor, do liberalismo. Achar que é assim mesmo. Todo mundo faz isso, eu posso fazer também. Não, Senhor. Nos ajude a entender que nós precisamos ser puros, porque habitaremos num céu onde Deus é puro e seus santos anjos são puros. E esse caráter precisa ser moldado aqui. Senhor, faça essa obra em nossa vida antes que seja tarde demais. Senhor, nos ajude a cada instante de nossa vida a estarmos com nossos pensamentos voltados ao Teu trono de graça, para que quando a porta se fechar, ou nossos olhos se fechar, nós estejamos preparados e esse dia não nos venha de improviso. Essas bênçãos pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, sabe por que Jesus não voltou? Nós cantamos aqui hoje, volta logo, Senhor, na música da Escola Sabatina. Irmãos, Jesus não voltou ainda, irmãos, porque Ele sabe que se Ele voltasse agora, quem sabe nós iríamos todos embora para o inferno. E às vezes nós ficamos cantando essas músicas aqui, irmão. Não estou dizendo que não é para cantar, não. Volta logo, Senhor, vem logo. Oh, meu querido, eu não estou indo agora porque você está perdido. O que diz a Bíblia? Jesus não vem porque Ele é longânimo, não quer que ninguém se perca. Jesus, irmão, hoje eu estou compreendendo um pouquinho melhor. Jesus já poderia ter vindo. As profecias têm apontado, Ellen White já falou isso. Sabia que Ellen White, irmão, esperava e ela se decepcionou. Do jeito que aconteceu com Moisés. Moisés chegou bem na Canaã, era só atravessar o rio. E Deus disse, você vai morrer. Olha que interessante, irmãos. Moisés, o profeta do povo de Deus, estava achando que ia entrar na Canaã e morreu antes. Ellen White ficou decepcionada, irmãos. Ela disse, eu estou decepcionadíssima, porque eu esperava que eu encontrasse Jesus com vida. E Deus está muito claro. Leia esses assuntos, irmãos. Jesus poderia ter vindo em 1888, mas a igreja, a organização não aceitou. Pregou contra os homens que estavam pregando, contra Ellen White mesmo e contra os dois pastores que estavam pregando. Eles, lógico que se Jesus tivesse voltado, foi bom ele não ter voltado, né? Mas nascemos e estamos aqui. Foi bom que Jesus não voltou ontem, irmãos. Está sendo bom que Jesus não voltou ainda agora. Pense nisso, desse jeito, irmãos.
O que diz a Bíblia, um dos profetas, não lembro qual foi, que diz que os pregadores, os pastores, devem dizer o que mesmo? Poupa o teu povo, Senhor, poupa o teu povo, tem misericórdia, demora um pouco mais. E ele tem feito isso mesmo. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós não vamos cantar um hino, irmão? Vocês já estão cansados?